A ideia do painel, só para dar uma introdução inicial, ele vai funcionar num portunhol. Então, tem tradução para o inglês. E aí, quem falar em espanhol, falar devagar para a tradutora poder ir do português para o inglês também. E para dúvidas, podem fazê-las em português, inglês, espanhol. A gente vai improvisando. Então, vamos lá. O que é a ideia do painel? Então, o painel chama People Power na América Latina, aprendizados de experiências passadas em democracia participativa, cenário atual e perspectivas para o futuro. Esse painel ele surge por uma iniciativa da People Power, que é uma rede de democracia participativa, uma rede global de democracia participativa. Então, alguns dos membros aqui fazem parte dessa rede, e a gente também tem um convidado especial representando o governo federal do Brasil. Então, a ideia aqui que é, eu vou falar rapidinho só o que é a People Power, e aí eu convido os palestrantes para também se apresentarem e começarem com as suas falas. Obrigada. Vamos lá. Não sei para onde apontar. Para baixo. Pronto. Então, a missão da People Power é expandir o poder das pessoas, o poder que as pessoas têm para tomar decisões junto com os governos. E a gente faz isso apoiando organizações e governos que estão construindo democracia participativa ao redor do mundo. Então, é uma organização que ela tem atuação global e a gente trabalha principalmente com orçamento participativo, Assembleia Cidadã, teatro legislativo, construção de política pública de maneira participativa. Então, são alguns instrumentos de participação que foram sendo incorporados por essa rede. E aí, nisso, a gente tem organizações parceiras. No momento, são ONGs de todas as partes do mundo. No ano que vem, a gente tem uma novidade que vai também ter uma possibilidade de associação individual também para essa rede. Então, pessoas que trabalham em governo, pessoas que trabalham advogando pela democracia participativa vão poder fazer parte desse grupo também. E a ideia é sempre continuar construindo uma democracia participativa que seja adaptável aos contextos de cada país. Por isso que a gente trabalha bastante com hubs de cada região, né? Hubs temáticos e hubs regionais também. Então, maneiras que a gente consegue ajudar essas organizações atualmente. Então, através de recursos, a gente constrói e compartilha recursos que ajudam a construir um cenário de democracia participativa. A gente tem um programa de mentoria que qualquer pessoa pode aplicar para receber uma mentoria na construção de um processo de participação social. A gente tem treinamentos, então cursos online, outras formas de treinamento. E a gente também ajuda na parte de advocacy para conseguir implementar uma agenda de democracia participativa. Eu vou falar só isso da People Power agora. O objetivo realmente é ouvir as experiências que os convidados vão trazer sobre o que eles vêm trabalhando com democracia participativa na prática. E aí eu deixo aqui o contato para quem quiser anotar, mas vou introduzir brevemente os participantes, as participantes, e aí cada um vai fazer a sua fala de até 10 minutos e a gente abre para perguntas. Então vamos lá, começando pelo Tarson. A gente está com uma mesa cheia de cientistas políticos. Eu sou cientista política, Tarson, cientista político. O Tarson ele é do Observatório das Metrópoles, ele é também membro do conselho da People Power. Então, ele vai começar falando, e eu vou pegar meu celular para a colinha, que eu esqueci de fazer isso antes. Então, o Tarson é a primeira pessoa que vai falar. Em seguida, a gente tem a presença do Biratã, que é uma honra para a gente que ele vai fazer parte desse painel. O Bira ele é diretor de Planejamento e Orçamento Participativo da Secretaria Nacional de Participação Social da Secretaria-Geral da Presidência da República. E vai contar um pouco da experiência do que o governo federal vem fazendo esse ano, nas iniciativas novas de participação e de reconstrução da participação. Em seguida, a gente vai ter a experiência da Assuntos del Sur, então com a Trinidade e a Fiorella que vão falar. A Trinidade ela é também cientista política da Universidade Nacional de San Martín, e ela faz parte da equipe da Assuntos del Sur, trabalhando na área de inovação pública. E a Fiorella ela é a diretora executiva da Assuntos del Sur, coordenadora geral do SILA e também atua como coordenadora de governança, Estado e gestão do Observatório de Políticas Públicas. E é professora pesquisadora da Universidade Nacional de Janeiro. Perfeito. E a Silvia, por fim, a Silvia do Delibera Brasil, ela se especializou em opinião pública e pesquisa de mercado no IBOP, Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística, até ela fundar a Delibera Brasil em 2017.
A Delibera, ela é uma organização multipartidária, sem fins lucrativos, que trabalha para fortalecer e aprofundar a democracia brasileira, promovendo a deliberação cidadã. Então, ela vai apresentar a experiência. Tem um cartaz que ela deixou também na porta para quem quiser escanear e saber um pouquinho mais do que a Delibera faz. Então, é isso de apresentações. Eu vou convidar o Tarson para começar a apresentação. E aí, ao final, a gente vai ter um momento para perguntas também. Obrigada. Obrigado, Luísa. Boa tarde a todas e a todos. Meu nome é Tarson Nunes. Além da apresentação que a Luísa já fez, eu queria destacar um pouco que a minha experiência com orçamento participativo começa na Prefeitura de Porto Alegre, lá nos anos 90, no início da experiência do orçamento participativo de Porto Alegre, trabalhando junto com o Bira, no gabinete de planejamento, dessa que foi a primeira experiência mais longeva de orçamento participativo no Brasil e que existe de alguma maneira até hoje. Mas, falando como parte dessa grande rede de pesquisadores e praticantes de orçamento participativo e de democracia participativa, que é o People Powered, uma das coisas que me chama muita atenção e que a gente aqui no Brasil às vezes não tem muito essa dimensão, é o fato de que a consistência e a dimensão da experiência de democracia participativa que a gente viveu no Brasil, particularmente nos anos de 1985 a 2015, ela realmente é bastante ímpar no mundo, e o que eu queria falar, então, um pouco para situar o debate, é justamente em tentar refletir sobre essas experiências do Brasil, tanto das suas potencialidades como dos seus desafios. Deixa eu botar o relógio aqui para não perder todo o tempo. Então, eu vou tentar fazer algumas colocações sobre as origens, as características e as dinâmicas desse ecossistema de participação que existe no Brasil, as suas virtudes, os desafios que estão colocados e as dificuldades, tanto no ponto de vista institucional e do ponto de vista político, para que a gente possa, quando se pense em implementar processos participativos, já partir de trabalhar sobre os erros cometidos. Muitas vezes a gente enfatiza sempre as experiências positivas, enfatiza sempre o lado bom das coisas, mas às vezes a melhor maneira de ajudar a fazer as coisas acontecerem é também refletir sobre os erros e os limites das nossas experiências. E, por fim, tentar amarrar alguns aprendizados dessa minha trajetória aí de quase 30 anos de política participativa. Uma primeira coisa que eu acho que é importante a gente destacar é que, na minha opinião, os processos participativos mais consistentes e mais sustentáveis são aqueles que vêm de baixo para cima e de fora para dentro dos governos, né? Não se pode ter a ilusão de que se possa construir uma efetiva democracia, uma radical democracia, unicamente a partir da iniciativa de cima para baixo. E, de fato, uma das características importantes de toda essa experiência que a gente viveu no Brasil nos últimos 30, 40 anos, é que boa parte, ou a maior parte desses mecanismos de democracia participativa, eles surgiram de baixo para cima por conta de uma pressão dos movimentos sociais sobre o governo, demandando mais participação. E isso começa lá na transição democrática do Brasil, em 85, aonde tinham duas vertentes a rigor. Uma vertente que era mais política e institucional, que resumia a volta da democracia, a volta de eleições e aquelas características tradicionais da democracia representativa, e uma versão mais potente, que vinha das ruas, quer dizer, tinha uma vertente que era a vertente política tradicional, que pensava que voltar à democracia é voltar a eleger governantes. E havia também uma pressão dos movimentos sociais, que vinham de experiências distintas, vinham de experiências de demandas para o Estado, vinham de experiências de ação direta, de lutas efetivas pelas suas demandas, e que entendiam, já desde aquele momento, que não era suficiente para construir uma democracia efetiva que se pudesse eleger os governantes, que a construção de uma democracia efetiva passava também por uma participação direta dos cidadãos. E isso marcou a experiência brasileira desde os anos 80, especialmente nas duas décadas finais do século XX e a primeira década do século XXI. Né? A ideia de aprofundar a democracia, a ideia de que a democracia ela vai além de simplesmente a eleição dos governantes. E esses movimentos sociais que surgiam, movimentos por terra, movimentos por saúde, movimentos pelo direito à cidade, movimentos por habitação,
eram as forças motrizes que foram levando a mudanças institucionais. Se a gente for pensar no caso do Brasil, a gente vai ver primeiro, por exemplo, que tinha nos anos 80 o Movimento Nacional pela Reforma Urbana. Esse Movimento Nacional pela Reforma Urbana protagonizou um conjunto de ocupações de imóveis vazios, um conjunto de lutas urbanas, que resultou, depois de 20 anos, em 2003, na criação do Ministério das Cidades, ou seja, numa estrutura que gerava políticas públicas para aquele setor, e depois do Ministério das Cidades é que veio o Estatuto das Cidades, que é a legislação que normatiza esse processo. Então, a gente percebe que, na verdade, as mudanças institucionais, elas resultam de uma pressão que vem de baixo para cima da sociedade civil sobre o governo, que vai abrindo os espaços para que se criem novas estruturas e novas instituições. Mesma coisa, para os estrangeiros isso é pouco conhecido, mas no caso dos brasileiros todos vão se lembrar da campanha do Betinho pela segurança alimentar, que foi primeiro uma campanha da sociedade civil, que depois resultou em programas de políticas públicas como o Fome Zero. Ou seja, via de regra, todas as experiências de ampliação da democracia e da participação dos cidadãos, as que são mais sustentáveis, resultam dessa pressão de baixo para cima. E aí no Brasil, então, se gerou todo esse ecossistema de participação que criou desde os orçamentos participativos, que surgiram em Porto Alegre, se expandiram pelo resto do país, um conjunto de mecanismos de consulta, ou de plebiscitos de democracia direta que foram colocados nas legislações, um conjunto de conselhos setoriais, cada uma das políticas de setores passaram a ser geridas por conselhos com a participação da sociedade civil, um conjunto de conferências ou mecanismos de participação direta, de discussão pública das políticas públicas, onde o governo formula suas políticas em parceria com as comunidades e com os cidadãos. Então, esse ecossistema de participação ele surgiu justamente dessa pressão de baixo para cima e que foi ampliando. Se eu pegar, por exemplo, o caso dos conselhos setoriais, Conselho de Saúde, Conselho de Educação, Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, Conselho da Infância e da Adolescência, se a gente for pegar a experiência do meu estado, do Rio Grande do Sul, nos anos 80 tinham 4 conselhos, Saúde, Educação, Segurança e um outro. No início dos anos 90 subiu para 6, no final dos anos 90 já tinham 11, no início dos anos 2000 já eram 13, em 2014 tinham 29 conselhos abrangendo todas as diferentes políticas públicas, todos eles com representação da sociedade civil, e é interessante que essa pressão crescente, os conselhos no início eles eram meramente consultivos, aonde o governo convidava 1 ou 2 representantes da sociedade para discutir aquela política, depois esses conselhos foram se tornando paritários, depois esses conselhos foram tendo, inclusive, maioria da sociedade civil, e depois, em alguns momentos, os conselhos, inclusive, os representantes da sociedade eram eleitos diretamente. Ou seja, houve um processo de aprofundamento ou de radicalização da democracia nesse processo de construção dos conselhos. E, inicialmente, eram conselhos simplesmente para escutar a opinião da população, depois eram conselhos que as leis vão mudando por pressão, foram conselhos que eram consultivos, depois eram conselhos que eram deliberativos. Ou seja, houve essa pressão de baixo para cima, foi ela que foi responsável pela capacidade de ampliar cada vez mais a participação do cidadão nas políticas públicas. Esse processo, ele tem virtudes, mas também tem problemas. A grande virtude desse processo que foi induzido de baixo para cima e que foi sendo construído pela dinâmica dos movimentos é que não houve um plano e não houve uma estrutura articuladora de todos esses processos, né? Então, por um lado, tem uma virtude da criatividade, da flexibilidade, da inovação social que vem de baixo para cima, mas, por outro lado, também isso gera problemas, porque se, por um lado, ele surge por essa pressão de baixo para cima e vai se adequando às pressões e vai se qualificando e vai se transformando com essas pressões, por outro lado, nunca houve um esforço sistemático de organizar isso tudo num sistema. E o resultado disso é que, muitas vezes, as políticas não dialogavam umas com as outras. O orçamento participativo faz uma discussão de um lado, o Conselho de Saúde faz outra discussão do outro, o governo faz uma consulta direta na população pela internet e resulta em outras demandas. Então, se por um lado era muito criativo e muito flexível e muito inovador, não havia uma amarração nesse conjunto de experiências democráticas que permitisse com que isso tivesse um funcionamento mais coerente. E também essa falta de uma institucionalização maior resulta em que
Aonde a pressão é mais forte, tu tem mais participação, aonde a pressão é menos forte, tu tem menos participação. Recentemente, o Leonardo Avritzer, da UFMG, fez um estudo sobre as políticas de participação no governo Lula, primeiro governo Lula, e viu que, nas áreas sociais, quase todos os ministérios tinham programas participativos. Nas áreas de infraestrutura, apenas 40% dos ministérios tinham algum tipo de estrutura participativa. Na área das finanças, nenhuma participação. Ou seja, como ela depende muito da pressão de baixo para cima, as áreas mais blindadas do poder público sempre ficam alejadas ou afastadas do processo de participação. Então, só para terminar, porque estamos nos últimos minuto e meio, esse processo de construção da participação enquanto uma política pública, ou da disseminação de experiências participativas nas políticas públicas, ele, na verdade, enfrenta dois grandes problemas, e é com isso que eu vou encerrar. Primeiro, do ponto de vista institucional, tem esse elemento da baixa coordenação, quer dizer, tu vai criando mecanismos de participação, mas eles não dialogam uns com os outros. E tem um segundo elemento, e aí o Bira pode falar disso um pouco talvez também, é a rigidez da estrutura institucional do Estado, que não está preparada para a participação popular. Esse ano, por exemplo, nós tivemos uma experiência muito interessante do Plano Plurianual Participativo, que teve participação direta em assembleias, teve votação na internet. No entanto, os prazos do plano plurianual eles são definidos por lei e são votados, e o plano é votado no Congresso. E esses prazos não estão adequados a um processo de participação bem preparado e consistente. Então, a estrutura institucional do Estado, ela também tem que ser transformada, porque senão tu fica com uma intenção de criar participação de um lado, e, de outro lado, a rotina da máquina do Estado, com os seus prazos de funcionamento, com os seus ritos e com a sua institucionalização, ela é impermeável a esses impulsos mais participativos. E também tem alguns problemas políticos, né? De um lado, se eu digo que a participação ela resultava de um forte movimento de baixo para cima, houve um conjunto de transformações econômicas e sociais no Brasil, e eu acho que isso também se vê no resto do mundo, aonde houve uma fragilização da sociedade civil. Aquela mobilização, aquela massa crítica que impulsionava para uma transformação das políticas públicas, ela se reduziu muito por conta da fragilização dos sindicatos, da burocratização, da fragmentação da sociedade civil, o que fez com que se perdesse esse impulso democratizante. Houve também mudanças na dinâmica política, da disputa política. Até o início dos anos 2000, todos os políticos queriam ser democráticos. Até os anos 2000, havia uma hegemonia pela democracia e um consenso de que quanto mais participação, melhor. De 2015 em diante, esse cenário foi mudando. O prefeito de Porto Alegre, que estava aqui hoje na abertura do encontro, ele já declarou várias vezes lá na cidade, para os jornais, para quem quiser ver, só que consultar o Jornal de Porto Alegre, ele já disse, não, eu me elegi prefeito, não tem por que ficar ouvindo os conselhos, ou não tem por que eu ficar atendendo às demandas da sociedade, porque eu tenho um mandato para isso. Então, essa questão de fundo, que é tu tentar criar mecanismos de participação, de democracia participativa, mas se tu não altera as relações de poder originais, que é quem for eleito ganha e pode decidir, tu não tem como conseguir sustentar uma democracia participativa no tempo, sem alterar essa dinâmica de poder baseada ainda na democracia tradicional eleitoral. E isso resulta num conjunto de recursos. No Brasil, a gente já teve, isso no meu estado, por exemplo, mecanismos de plebiscito para decidir se privatizavam ou não as empresas estatais. Estava na Constituição. A própria Assembleia votou, há 2 anos atrás, que esse plebiscito não precisa mais ser feito. Né? Há um conjunto de propostas e de iniciativas de esvaziamento dos poderes dos conselhos, ou seja, a mudança da dinâmica política também está gerando um processo de desdemocratização no Brasil, com o qual a gente tem que se enfrentar também. E só para fechar, já foi 12 minutos, um último comentário no sentido de que é importante a gente ter em conta que não adianta ter estruturas participativas se tu não tem uma metodologia de gestão dessas estruturas que seja efetivamente democrática. Não adianta tu ter um conselho, o conselho se reunir, decidir uma coisa e o prefeito fazer outra. Não adianta tu ter um processo de consulta e uma votação por determinadas demandas e a prefeitura resolver fazer outras. Quer dizer,
a democracia ela está também no compromisso de quem coordena o processo de obedecer os resultados e no esforço para criar mecanismos para que haja a fala para todos, para que não haja manipulação, para que haja mecanismos e uma metodologia que garanta, de fato, essa participação, que ela seja consistente, que ela seja efetiva e não meramente um palco onde vai se ouvir as opiniões das pessoas, mas não necessariamente isso aí vai resultar em políticas públicas. Era isso. Obrigado. Obrigada, Tarso. Biratã, daí eu não sei se você prefere falar daí, falar daqui, fica como preferir. Vou te deixar com Bom, queria saudar as companheiras de debate, o companheiro Tasson, o público presente. Eu vou falar em espanhol por conta das companheiras argentinas que estão aqui, senão elas não vão entender, porque elas não estão com tradução simultânea ali. Se vocês me permitem, eu vou falar em espanhol daí. Então, bom, queria de pronto já colocar para vocês, o Tarson já fez um histórico aqui do nosso processo de participação popular, começou lá em 1989, na Prefeitura de Porto Alegre, com orçamento participativo. Até então, havia experiências de consulta, né, processos consultivos. É a partir de 1989, com o prefeito Olívio Dutra, eleito em 88, que começa o processo do orçamento participativo, e na raiz desse processo teve duas variáveis fundamentais, que foi a vontade política do governo de verdadeiramente compartilhar o poder com a sociedade e a organização da sociedade, que tinha uma grande mobilização popular. Nós tínhamos um governo nomeado pela ditadura até a eleição de 85, que foi sucedido depois por um governo do PDT. Então, aquele movimento popular que fazia barricadas para buscar melhorias na periferia da cidade, foi um elemento fundamental, junto com o governo, para fazer o processo do orçamento participativo. E isso que o Tarson colocou, quer dizer, não adianta a lei para fazer participação popular. Isso não quer dizer que não possa ter. Mas o que garante é o movimento social e o governante que é eleito, e o seu partido, e a sua coligação, que tem um compromisso verdadeiramente com a participação popular. Então, esses são elementos fundamentais para um processo virtuoso de participação popular. Mas eu quero me ater ao que foi me pedido aqui, que era, no governo Lula, né, o que nós avançamos na reestruturação da democracia participativa. O governo Bolsonaro tinha feito um retrocesso, extinguido conselhos, né? Conselhos que tinham sido criados por lei, ele não pôde extinguir, mas aí esvaziou os recursos, né? E aí nós tivemos, ao chegar ao governo, né, de restaurar esse processo. E uma das primeiras medidas do presidente Lula foi, né, buscar restaurar os conselhos setoriais nacionais, aqueles que estavam esvaziados, e colocar estrutura, né, e reestruturar os conselhos como o CONSEA, o Conselho da Segurança Alimentar e Nutricional, que tinha sido extinto, e assim por diante. Então, nós temos hoje, né, praticamente uma conferência de saúde que foi feita já esse ano, exitosa, com milhares de pessoas, né, 17 conferências setoriais nacionais marcadas e agendadas até 2025,
E este ano já está em marcha a Conferência Nacional da Juventude, da Segurança Alimentar, da Assistência Social e da Saúde Mental. Então, quando da transição de governo, quer dizer, o presidente Lula já, durante a campanha eleitoral e no seu programa de governo, colocou a democracia participativa como um elemento fundamental, um dos eixos estruturantes do seu governo. E aí foi a restauração dos conselhos setoriais e também a proposta do Orçamento Participativo Nacional, que vai ser um tema que amanhã eu, juntamente com o Nelson Dias, da oficina de Portugal, vamos estar tratando os desafios de um orçamento participativo nacional. Então, esse processo, né, nós começamos na transição. Foi criado um conselho de participação social, onde 68 entidades do movimento popular, desde o MST, a Marcha Mundial de Mulheres, as centrais sindicais, enfim, todas as organizações que tinham, né, organizações no território nacional. Esse conselho, ele foi dividido em alguns GTs, um GT de orçamento participativo, planejamento e orçamento participativo, foi também, né, um GT de conferências setoriais e de conselhos setoriais, um outro GT de inovações, de mutirões e outras formas de participação popular. E, graças a esse processo de transição, foi criada, né, primeiro foi restaurado o Ministério do Planejamento, que era um ministério que foi extinto pelo governo Bolsonaro. Então, foi restaurado o Ministério do Planejamento e Orçamento. Hoje a ministra Simone Tebet, né, é a titular como ministra. E a Secretaria-Geral da Presidência foi transformado, além das suas funções, também num Ministério de Participação Social. E dentro dela foram criadas a Secretaria de Diálogos com os Movimentos Sociais, a Secretaria de Precursoria do governo do presidente Lula e a Secretaria Nacional de Participação Social, cujo titular é o Renato Simões, que é um companheiro que tinha que estar aqui hoje, mas como ele teve uma agenda com o ministro e com o presidente Lula hoje, não pôde chegar a tempo, né? E essa Secretaria Nacional de Participação Social foi criado 4 diretorias. A Diretoria de Planejamento e Orçamento Participativo, que é a que eu, como diretor, estou à frente, a Diretoria de Participação Social, que é o companheiro Paulo Oliveira, da CMP, originário da CMP, o companheiro Pedro Pontual, como diretor da Diretoria de Educação Popular, e a companheira Carla Bezerra, que é a diretora de Participação Digital e Redes, que anteriormente foi titular a companheira Laila, né? Então, essas 4 diretorias dão uma estrutura da participação popular e se complementam e trabalham de maneira integrada. E aí, né, nós tivemos uma experiência extraordinária, que foi o PPA participativo, que amanhã nós vamos tratar em mais detalhe também o orçamento participativo. O PPA, né, que é uma obrigação constitucional, comecei a falar em português, me esqueci. Bom, o PPA participativo, que é, né, perdona-me, o PPA participativo, que é, né, uma obrigação constitucional da Constituição de 1988, que hace um plano de 4 anos. Um plano que organiza a ação do governo, pero, de todas maneiras, este plano é executado por el presupuesto anual. Então, que hicimos nós? ¿No? Hicimos uma combinação da participação presencial com a participação digital, porque as experiências do presupuesto participativo e de conferências, não, a nível municipal e a nível provincial.
¿no? En el estado da província de Rio Grande do Sul, nós criamos também um pressuposto participativo provincial em el governo de Olívio Dutra, em 1999 a 2002, e nesta época não havia a tecnologia de informação que há hoje. Então, nós criamos um software na época para que em assembleias de mais de 3.000 pessoas, a gente pudesse votar em 3 propostas de programas e 3 propostas de la sociedade. Em la escala, em la esfera nacional, era necessário dar também um salto de qualidade. E aí foi criada uma plataforma a partir da experiência e da plataforma Decidim, foi criada em Barcelona. Barcelona foi aí a conhecer nossa experiência no Fórum Social Mundial de 2001, do pressuposto participativo, e depois nós fomos a Barcelona correr a experiência da plataforma Decidim. Né? Aí está o companheiro Mazzoni, que é também companheiro que tem trabalhado na plataforma Decidim. E então, nós conseguimos criar esta plataforma através do gov.br, onde qualquer cidadão poderia cadastrar-se em ela e poder fazer seu voto em la plataforma, em 3 programas de governo e 3 propostas que a sociedade podia hacer, né? E votar, e, portanto, cada cidadão votava em 3 propostas de programa de governo e 3 propostas da sociedade. E, por outro lado, hicimos plenárias presenciais em las 27 províncias de Brasil. ¿No? Los 27 estados, 26 estados mais o Distrito Federal. Então, 27 plenárias estaduais, de maneira que se podia fazer nesta plenária a mobilização da gente e os momentos sociais a serem propostas em la própria plataforma de maneira presencial, pero multiplicar antes e depois dessas plenárias presenciais, através de reuniões livres. Então, tivemos ao final, que começou em 11 de maio em Bahia, Salvador, né, com a presença do presidente Lula, e terminou em 14 de julho em São Paulo, com 1.400.000 pessoas que votaram na plataforma. 4 milhões de pessoas que chegaram à plataforma. Eu creio que durante esses dias vocês terão a oportunidade de conhecer a experiência da plataforma através da companheira Carla Bezerra, que vai estar em uma das mesas, né? E como meu tempo terminou, eu vou para a conclusão. Ou seja, esta maneira nos informou de uma maneira de como se dar um salto para a esfera nacional, integrando o presencial com o digital. Ou seja, a tecnologia de informação não é sujeito político, mas sim um instrumento facilitador de la participação popular e de toda a sociedade. Portanto, né, temos um grande desafio agora por delante para, a partir da praxis do pressuposto do PPA participativo, fazer também uma experiência com o pressuposto participativo nacional. Já? E quedo à disposição das perguntas depois. Muitas graças. Muito obrigada, Biratã. Agora eu vou convidar, quem vem? Então, a Fiorella vai começar apresentando. Obrigada. Hola, buenas tardes, creo ya. Antes que nada, bueno, agradecer a colegas del panel y a todas y todos los que están aquí presentes. Pedir disculpas por el español, ya que el portugués me encanta, pero no lo manejo. Será para el próximo encuentro. Espero nos veamos y pueda hablarlo bien. Tenemos una presentación, no sé muy bien cómo funciona la dinámica. Acá vamos. Abajo. Y ahora, mientras, puedo hacer una dinámica participativa.
mientras se carga, les puedo ir contando. Un minuto. En un minuto les puedo contar. No, realmente, digamos, mi nombre es Fiorella Bernique, ahí vamos. No, esta no es la presentación, esta es la de mañana, les recordamos que también nos pueden, nos pueden venir a ver. Pero bueno, puedo ir contando un poco de la presentación. Mientras tanto, decirles que represento Asuntos del Sur, que es una organización de la sociedad civil. Me distrae que esté el PowerPoint distinto. Una organización de la sociedad civil de Argentina, con presencia en 21 países de América Latina y con una proyección de sur global. Quería preguntarles de aquí si pueden levantar la mano quienes estén trabajando hoy por el fortalecimiento democrático y la redistribución del poder en sus lugares de trabajo. Bueno, bien, somos bastantes. Un gusto, me vuelvo a presentar, soy Fiorella. Me encantaría ser aliada de ustedes en Asuntos del Sur, principalmente porque nuestra teoría de cambio es justamente el fortalecimiento democrático y, como podrán imaginarse, nos queda muy grande. Para esto nuestra forma de trabajar es de forma colaborativa, en red, y buscando como sumar los esfuerzos de todos y cada quien que esté como construyendo democracias más fuertes, apuntando a la redistribución de poder, a instituciones más sólidas, pero también que representen esa búsqueda de equidad en términos representativos. Trabajamos por el género, inclusión y diversidad desde el paraguas de la innovación pública. Y cómo entendemos la innovación pública era uno de los puntos centrales que queríamos traer. Para nosotros, la importancia de innovar está asociada con la generación de valor público. Entonces, para nosotros la única forma de innovar es generar valor público en nuestras sociedades. Y en ese sentido, vuelvo a repetir que somos organización de la sociedad civil de Argentina y que por ende voy a ir más lento, y por eso, digamos, buscamos un modelo de intervención que está asociado a la articulación y a la colaboración. Nuestro modelo de intervención busca ser holístico en este proceso de generar valor público y que el foco de la innovación efectivamente esté ahí y no en otras prácticas que ya han mencionado mis colegas previamente, como malas prácticas, podríamos llegar a decirle, o procesos en los que derivan determinados procesos, como puede ser espacios consultivos en los que uno termina validando como sociedad civil procesos que no tendría tanto interés de validar, sino más bien incidir en la política pública y transformar nuestras realidades. Entonces, trabajamos con un modelo de intervención holístico que a lo que apunta es a la generación de contenido, el desarrollo de herramientas, de metodologías siempre abiertas y colaborativas, al trabajo, el fortalecimiento de redes, a la formación de liderazgos y, digamos, a la redistribución o distribución o la apertura efectiva del conocimiento. Les queríamos traer tres casos puntuales, o les traemos tres casos puntuales de nuestro trabajo que tienen que ver con esa innovación pública, entendida en sentido amplio y holístico. Uno de ellos es el programa de Innovación Pública 360. El segundo es el programa más digital, que está más vinculado a las plataformas de participación ciudadana y la apertura en ese sentido. Y otro es Democracia Viva, que inició como un evento, pero terminó siendo parte de una hermosa comunidad que tenemos hoy regionalmente para, digamos, cerrar con un poco unas reflexiones que teníamos con Trini, que ha desaparecido, para traerles hoy. No sé si Trini querés venir como para avanzar, si no sigo haciendo la presentación yo, creo que no hace falta que tengamos el apoyo visual. Bueno, entonces iniciamos. Seguimos por acá. El programa de innovación pública tiene que ver con el trabajo con gobiernos locales, con ciudades en diferentes países de la región. Argentina, México, Colombia, Bolivia, son los países centrales con los que trabajamos. Esa articulación, ahí tenemos a Trini, que si quieres puedes contar un poquito más de los proyectos. Bueno, había una presentación, no sé qué pasó, la realidad es esa. Pero capaz lo que dijo Fío, más de esta visión holística que nosotros tenemos de la innovación pública, de trabajar con proyectos,
lo planteamos como una articulación en distintas etapas y con modelos muy modulares que se puedan amoldar a las necesidades locales de los distintos gobiernos locales con los que trabajamos. Creo que había hablado de Bolivia, de México, de Perú, de Colombia, con distintos procesos de fortalecimiento de capacidades. Entonces, a través de conocer, o sea, de realizar un diagnóstico de la situación, de cómo está ese municipio en relación a la participación ciudadana, distintos procesos participativos en la apertura de datos, por ejemplo, en distintas temáticas, se realiza un diagnóstico y con eso decimos, ok, necesitamos fortalecer en, por ejemplo, ahora estamos con un proceso en Perú de formación en innovación pública para que los agentes de gobiernos puedan plantear una mirada distinta de cómo generar políticas públicas de manera participativa. Entonces, se realiza un diagnóstico, después realizamos un proceso de fortalecimiento de capacidades y por último un proceso de incidencia. Un proceso de incidencia para trabajar distintas cuestiones, ya sea realizar o acompañamos en Bolivia, por ejemplo, un proceso para que se hiciera el plan de ordenamiento territorial no, iba a decir en La Paz, pero no es La Paz. Pero realizamos un proceso de ordenamiento territorial en Tarija, perdón, para que la municipalidad pueda planificar de acá a 50 años de manera participativa todo el proceso de ordenamiento territorial. Entonces, realizamos un diagnóstico, conocemos cómo están, realizamos un proceso de formación para que ellos mismos puedan hacer esa transferencia metodológica de, ok, así facilitamos un proceso participativo y después estamos en el proceso de incidencia. Entonces, en esa línea, tenemos este proyecto para poder trabajar de manera participativa. Y después, a raíz de tener esta mirada un poco más regional, hicimos un paso más de profundización con un proyecto en Argentina, que ahora vamos a replicar en Colombia también, que se llama Más Digital, que era hacer un diagnóstico de un estado de situación, de decir, ok, en Argentina tenemos 2011 municipios más o menos, y no se conocen los datos a nivel de transparencia, de participación de distintos puntos. Entonces hicimos una muestra junto a Jefatura de Gabinete para realizar e investigar, ok, cómo está el municipio desde si tiene una página web o si esa tiene una plataforma de interoperabilidad de datos o después, última instancia, una agenda de gobierno abierto participativa, ¿no? Digo, desde lo más mínimo de un proceso de digitalización hasta algo más macro de una mega estrategia de participación a nivel todo municipal. Y en ese diagnóstico, que lo hicimos con una muestra de más o menos 462 municipios, entendimos que nosotros capaz estábamos hablando de una etapa mucho más amplia, gobierno abierto, participación ciudadana, y capaz estamos en un proceso de, ok, primero tenemos que instalar un proceso de digitalización en el municipio, otras cuestiones a través de distintas plataformas, para después acompañar en un proceso participativo de cómo transferir esas metodologías para que ellos puedan realizar procesos. Entonces, en ese diagnóstico, que fue un diagnóstico enorme porque esos datos no existían en nuestro país, o sea, nos aliamos con la nación para poder realizarlo, después tomamos una muestra de 6 municipios de manera bien federal para poder entender cómo podíamos implementar, como última instancia, esta plataforma participativa basada en Decidim, porque nosotros trabajamos con Decidim, pero entendiendo las necesidades de un municipio de 30.000 habitantes contra un municipio de 200.000 habitantes. ¿Y democracia viva? ¿Se habló? No. Y después tenemos otro proceso más que también me parece súper interesante de destacar, que es que nosotros también trabajamos en todo lo que es acompañamiento de instituciones, generación de comunidades regionales y cómo podemos que todas estas experiencias locales puedan comunicarse entre ellas. Entonces, todos los años hacemos un evento muy colaborativo, algo que se da muy con las organizaciones de la sociedad civil en distintas partes de América Latina, que se llama Democracia Viva. Entonces, durante la Semana de Democracia Viva este año lo que quisimos hacer fue desarrollar un proceso de reconocimiento de esas iniciativas que están buenas. Porque acá escuchamos recién un montón de experiencias que están muy buenas, pero está bueno también poder contarlas y conocerlas. Entonces, en este proceso de reconocimiento quisimos dar como un reconocimiento primero a un gobierno local y también después a una sociedad civil que irónicamente también, digamos, los proyectos que presentaban eran cosas que habían hecho con gobiernos, entonces siempre era para fortalecer a los gobiernos. ¿Cómo podíamos desarrollar un espacio para reconocerlos? Y a través de una plataforma de Decidim también, o sea, una plataforma participativa, aplicaron 99 postulaciones. Me encantó que hubiesen sido 100, así cerrábamos el número. Hicimos...
Así que tuvimos 99 postulaciones que después la propia comunidad de Democracia Viva votó cuál era la mejor iniciativa, ¿no? Y, por ejemplo, tuvimos una que a mí me gustó mucho, que es un proceso participativo en un gobierno local en México, que lo hizo Olin, que estuvo muy bueno, que fue quien tuvo el reconocimiento, digamos, en sociedad civil, que el punto de todo esto es, hay acciones, y es súper importante hacer espacios de fortalecimiento de esas acciones para poder visibilizarlas. Entonces, en esta línea, hicimos este proceso más de, ok, votemos, pensemos y colaboremos conjuntamente para que entre nuestros propios pares nos reconozcamos, che, esto está bueno, y poder llegar a un espacio de divulgación mucho mayor. No sé, Fío, ¿querés contarnos el futuro? No, cierro simplemente eso y hago el cierre. No, también decir de Democracia Viva que la lógica fue el terminar con un proceso presencial en el que confluye una delegación de 11 personas, más o menos del mismo ámbito o del ecosistema de la innovación de la región, donde lo que se va a buscar, lo que se busca, es justamente el fortalecimiento y la articulación, básicamente que empiece a fluir la inteligencia colectiva en el espacio, la inteligencia colectiva en el espacio para fortalecer, digamos, toda la totalidad de los proyectos, y también que entidades públicas en Argentina, específicamente en la ciudad de Buenos Aires, puedan nutrirse y conocer esos otros procesos y dialogar con ellos, porque son todos muy interesantes e innovadores. Entonces, eso como cierre de lo que mencionaba Trini. Hay como 2 segundos para el cierre de los desafíos que nosotros estábamos identificando como sociedad civil para la ampliación o el sostenimiento de la democracia participativa, un poco en estas experiencias que venimos teniendo. Los identificábamos asociados mucho, o no podíamos disociarlo, mejor dicho, del contexto en el que estamos viviendo. Recuerden que por lo menos nosotros estamos situados en Argentina, más allá de los gobiernos con los que mencionamos que trabajamos. Entonces, ¿cómo de mínima, o sea, hoy nos estamos planteando un escenario de mínima de cómo sostener lo conseguido en términos de democracia participativa? Entonces, el rol de la sociedad civil, el importante a mi criterio, rol de sociedad civil en sostener lo que se ha logrado construir como mínimo, ¿no? Entonces, seguir empujando y seguir buscando fortalecer, aumentar y que crezcan esos espacios de redistribución de poder, de participación efectiva de la ciudadanía, pero al mismo tiempo identificar otras estrategias y herramientas que permitan esa sostenibilidad que hoy no está garantizada, por lo menos en los países con los que estamos trabajando y sobre todo en Argentina. En este sentido, creemos que la democracia deliberativa, o sea, estrategias más de deliberación, de articulación y encuentro entre pares, donde podamos identificar comunes que nos permitan, ¿no? Accionar, poder identificar, o sea, poder definir los mínimos civilizatorios, poder reidentificar los mínimos civilizatorios que hoy tenemos, porque creemos que se corrió un poco la vara. Entonces, ¿cuáles son esos mínimos civilizatorios con los que nos identificamos y desde dónde podemos activar y fortalecer colectivamente esa democracia, poder tener imaginarios comunes compartidos, que hoy, digamos, el tema de las noticias falsas, la difusión de determinadas prácticas y políticas que no hacen a la realidad democrática, corren, o las nuevas tecnologías también ayudan a quizás reproducir ciertas lógicas o prácticas poco democráticas que creemos que a través de esquemas de democracia deliberativa, de gobernanza colaborativa, es de donde podemos construir, fortalecer y sobre todo mantener o empujar esos otros esquemas de democracia participativa más instalados y más institucionalizados, como comentaban mis compañeros que me precedieron. Entonces, eso lo creemos esencial en términos de gobernanza colaborativa. Nosotros hablamos de la importancia de que esos esquemas de gobernanza colaborativa sean lo que decimos 3M, pero vinculados a que sean multilaterales, que sean multisectoriales y que sean interjurisdiccionales, como que ya tenemos que empezar y tenemos que poder hablar entre todas y todos, ampliar esa arena política y romper esas barreras que solemos tener, aunque muchas veces logramos romperlas, pero sostener ese proceso. Y por último, nosotros hablamos mucho y nos gusta mucho hablar de inteligencia colectiva, pero también pensar que esa inteligencia colectiva necesita estándares. Y nosotros planteamos que los espacios tienen que garantizar determinados estándares y nosotros ahí hablamos de espacios de inteligencia colectiva que sean seguros, que sean inclusivos, que sean abiertos, que sean agregativos. Y eso es como la forma que entendemos puede darle mayor perspectiva y seguridad a los procesos de democracia participativa. Muchas gracias.
Muitas graças, Fiorella e Trinidad. Silvia, para você, então, fazer a última fala e aí a gente abre para perguntas finais. Eu também trouxe uma apresentação, não sei se a gente... Oba! Então tá bom. Quero, obrigada. Eu trouxe aqui para fazer a colinha. Bom, gente, muito bom estar aqui, é um prazer. Também peço desculpas que não hablo espanhol, infelizmente, portunhol, mas tenho vergonha. Então, eu sou a Silvia Cervellini, estou representando a organização Delibera Brasil. Também nós fazemos parte da People Power, dessa rede, e de outra rede internacional de democracia deliberativa, que é a Democracy R&D. E eu venho falar um pouco dessa experiência do Delibera Brasil, a partir dessa experiência, mas também pensando participação, porque nós somos, antes de tudo, ativistas da participação, né? Para onde que eu aponto? Bom, somos uma organização sem fins lucrativos, independente, que tem esse objetivo de fortalecer e aprofundar a democracia brasileira a partir de uma prática de deliberação cidadã, de uma forma de participação cidadã, que é conhecida como mini-públicos, ou assembleias cidadãs, ou júris cidadãos, e que, obviamente, inspirada em outras inovações democráticas, e já ouvi o filho do Peter Diniel, Hans Diniel, dizendo que o orçamento participativo teve foi uma inspiração, né? Não existia, mas toda essa ideia de deliberação do movimento social, da participação nos territórios, isso inspirou o Ned Crosby e o Peter Diniel, ao mesmo tempo, a pensar numa forma de participação que envolve 3 elementos, 3 pilares que eu vou falar para vocês, que caracterizam essa forma e que já está sendo muito difundida. A OCDE tem um levantamento e acompanha e vai lançar agora uma versão atualizada amanhã ou na quarta. O Maurício Merria está aqui, da OCDE, com a gente. Uma versão atualizada que acompanha esses processos de deliberação cidadã no mundo. Já estamos na casa do... Não sei, Maurício, nós estamos na casa do quê? Acho que já chegando em... Eu vejo na rede Democracy R&D dezenas acontecendo todo mês, né? Principalmente na Europa. Então, quais são os pilares? E eu costumo dizer que acho que é importante, na nossa experiência, que cada um desses pilares é muito interessante, mas que a mágica, que a gente chama, acontece quando eles vêm os 3 juntos, né? Que são, o primeiro pilar de inclusão e representatividade é que o grupo de participantes é um grupo que é recrutado ativamente, a gente vai, busca, forma uma amostra representativa da população, e em cima dessa amostra de pessoas que aceitam participar com controles de gênero, idade, renda, escolaridade, ocupação, essas pessoas são sorteadas. O sorteio cívico, o sorteio cidadão, ele é um elemento muito importante, não só pela questão simbólica, né, que a gente volta ali na Atenas, que toda pessoa tem direito e dever de participar das decisões, mas também um efeito de transparência, essa aleatoriedade de quem participa, né, e traz uma responsabilidade para quem está dentro da sala perante quem não foi sorteado e ficou fora da sala. Mas também, o segundo pilar é a informação, né? Então, as assembleias cidadãs, os mini-públicos, eles são muito bons para ajudar a resolver problemas difíceis, problemas complexos que envolvem muita informação, envolvem lados diferentes, controversos, interesses que se opõem, né? Então, vozes diferentes. Então, bom, que pauta hoje, né? Mas, enfim, alguns pontos críticos, a gente chama pepinos políticos, que as assembleias cidadãs dos mini-públicos podem ajudar a resolver. Então, para isso, os cidadãos passam por uma fase informativa, onde eles têm a oportunidade de ter materiais informativos,
que são criados com um grupo de conteúdo que é plural, com partes interessadas, especialistas, sociedade civil. E aí fazem uma imersão no tema, entendem o contexto, as consequências das suas decisões, prós e contras das soluções, e depois dessa fase informativa, daí sim deliberam, buscam convergência, buscam consensos e entregam e formulam um relatório de recomendações cidadãs ao final do processo, né? Então, esses são os 3 pilares. A deliberação é o terceiro pilar, né? Porque a deliberação, ela realmente ela tem essa ideia de que precisa ter um resultado, né? Uma entrega, uma questão, uma solução, uma resposta, né? Que tenha sido acordada, consensuada e ponderada, né? Naquele grupo. E a gente já está no Brasil, a gente já está com mais de 10 experiências desde 2017, quando a gente foi fundado. A gente começou ali em Ilhéus com um piloto sobre regulamentação de mototáxi, com uma organização da sociedade civil, o Instituto Nosso Ilhéus, que falou, vamos lá, vamos fazer, vamos experimentar. A gente viu que dava certo e viemos fazendo com apoio financeiro de organizações como o National Endowment for Democracy, a UNDEF, né, o Fundo das Nações Unidas para a Democracia, e nós já estamos na mais de 10 assembleias cidadãs, mas eu trouxe aqui um caso que eu acho que vale a pena, até porque a gente está falando com muita gente envolvida em processos de orçamento participativo. Então, a gente teve essa experiência do projeto Reage São Paulo, com parceria com a Fundação Tite Setúbal e a Rede Nossa São Paulo, que foram 2 mini-públicos, na etapa participativa do processo, foram 2 mini-públicos que deliberaram sobre o orçamento, o plano plurianual das suas subprefeituras, né? Pensando qual eram as ações priorizadas para os investimentos públicos nos próximos 4 anos. Nesse caso, foi um piloto, uma forma da gente experimentar essa metodologia e mostrar para o poder público como que isso poderia funcionar. Então, o poder público não estava diretamente envolvido, mas fizemos chegar e estão discutindo, e houve interesse das subprefeituras, da prefeitura, do Tribunal de Contas do município, em pensar em formas de implementar esse tipo de experiência em São Paulo nas próximas oportunidades. Então, a gente teve os mini-públicos, eles deliberaram 500 milhões de reais, o orçamento aproximadamente em cada subprefeitura, e eles usaram uma metodologia de cenários. Então, para a gente, como é que a gente ia deliberar sobre 10 eixos de ação, né? Saúde, educação, mobilidade, habitação, e também, então, não era só escolher entre uma escola, ou uma nova escola, ou uma creche, mas era escolher entre uma creche e uma nova unidade básica de saúde, né? Então, era muita dimensão para integrar. Então, a maneira como a gente desenvolveu esse trabalho, com a ajuda de consultores, foi levantar todas as ações já existentes em diversos planos setoriais, criar cartas onde tinha a especificação técnica e os valores envolvidos na implementação dessa ação, e criar algumas alternativas de cenários com visões estratégicas. Então, tinham 3 alternativas de cenário. Um priorizava mais a questão da moradia, da moradia digna, da geração de renda. Um outro cenário priorizava mais mobilidade. Um outro cenário priorizava mais a questão de desenvolvimento territorial. E aí, apresentando esses cenários, com essa visão estratégica, os mini-públicos puderam criar um 4º cenário, o seu cenário, mas já com essa visão de estratégia, e aí foram deliberando e tomando decisões sobre quais as ações eles iam colocar no seu plano, né? E vai ser muito interessante, se vocês quiserem entrar lá no site, tem as cartas de recomendações dos mini-públicos, se vocês quiserem ver, mas eu achei importante trazer como um orçamento, né, pensado de maneira estratégica. Onde eu quero chegar daqui 4 anos na minha subprefeitura,
Então, foi bem interessante. E a outra experiência que eu também queria compartilhar é a mais recente, quer dizer, não é a mais recente, mas é do ano passado, que é o Programa de Cidadania e o Clima na Pauta Legislativa, onde a gente também fez uma convocação, ficamos muito felizes, 43 municípios se interessaram em organizar uma assembleia climática no seu município para enfrentamento das mudanças climáticas. E desses 43, a gente foi capacitando 13 em workshops, mas tínhamos como dar apoio apenas para 3. E tivemos a felicidade de trabalhar com as prefeituras de Francisco Morato, com o mandato da vereadora Carol Gonçalves em Toritama, Pernambuco, e com o mandato da vereadora Maria Marighella em Salvador, Bahia, que desenvolveram as suas assembleias climáticas. Tem uma playlist de mini-docs no nosso YouTube, e está também na Globoplay, no canal Futura. E a gente também desenvolveu um curso de ensino à distância sobre a Assembleia Cidadã, sobre essa forma de participação, que agora também vamos ter uma nova turma, se Deus quiser, em breve, na ENAP. Então, fiquem de olho que é gratuito, então é bem interessante. E acho que é isso, assim, a questão do clima é uma outra questão que, na Europa, principalmente, né, as Assembleias Cidadãs estão sendo muito convocadas pelo poder público em vários níveis para deliberar sobre as ações climáticas, as políticas climáticas, que são muito complexas, envolvem muitos interesses e são urgentes, né? Então, como alavancar essas políticas climáticas com o apoio da participação cidadã. E aqui eu queria só trazer, a partir dessas experiências, uma forma que a gente usa para pensar o que a gente faz. A gente sempre pensa um pouco também nas outras formas de participação, né, nas instâncias de participação no Brasil, que a gente é um exemplo mundial de participação, né, com tudo que os colegas já falaram, mas a gente sempre pensa que é necessário essa questão da integração, da criação de um sistema, da articulação, uma combinação, né, fazer um mix dessas formas de participação, pensando num projeto mais de médio e longo prazo, do ponto de vista de uma ação pública, de uma visão de futuro pública, né? Então, a gente sempre pensa quem participa, como participa, para que participa, né, no sentido, quais são os resultados que aquele processo precisa trazer para a tomada de decisão, para incidir na política pública. E uma provocação que a gente sempre procura pensar. Então, muitas vezes, já conversando, a gente falou, olha, o mini público não é a melhor forma de participação para essa questão aqui. Aqui é um momento de fazer uma consulta de grande escala, de mapear demandas, mapear, né, fazer um exploratório. Não é um mini público. O mini público é mais para focar questões específicas, decisões, pontos críticos. Então, a gente sempre pensa nessas questões, né? Para que, quem, como e qual é a combinação possível, né? Porque, no fim, o que interessa é a última pergunta. Quem perceberá valor e sentirá falta se não acontecer? Eu acho que, nesses anos todos de experiência, eu acho que uma das coisas que a gente mais está agora, por isso que eu faço banner e tudo, porque alguém já falou da questão de visibilização, né? A participação precisa ser popular, precisa ter popularidade. As pessoas precisam dizer, olha, meu sonho é que um dia a gente vá na mesa de bar e converse e fale, pô, o último orçamento participativo foi beleza, hein? Nossa, foi ótimo. O do ano retrasado não foi tão bom, né? Mas esse aqui resolveu tudo. Ou falar, essa Assembleia Cidadã, nossa, tirou a gente de uma encrenca, hein? Ajudou pra caramba. É esse o sonho, né? Fazer com que a participação... E a gente não pode esperar que as pessoas participem o tempo todo. Elas têm muita coisa para fazer. Elas vão participar dentro do possível e, às vezes, a gente tem que ir lá, remunerar o tempo delas, para elas participarem de uma maneira, em pouco tempo, de uma maneira bem otimizada,
para resolver um pepino, né? Então, conseguir combinar as formas de participação, respeitando o tempo do cidadão, respeitando, né, as suas prioridades de vida, também é importante. Então, é isso. E mais uma coisa que eu acho que eu venho falando bastante como ativista da participação. Precisamos de orçamento para a participação dentro dos governos. Não é trivial fazer participação, né? Eu venho acompanhando algumas lideranças, não é trivial, então o governo Lula realmente é muito bom ver todo esse investimento, e eu sei que tem governos municipais que investem bastante, mas a gente realmente, também é outro sonho, ter uma rubrica ali, bem voltosinha. Eu sei que o cobertor é curto, mas a gente precisa de estrutura e recursos para fazer participação. Muito obrigada. Obrigada, Silvia. Já recebi aqui uma mensagem de que não vai ter tempo para perguntas. Essa é a notícia ruim, mas a notícia boa é que agora é um intervalo, então quem quiser ficar por aqui e conversar, acho que não tem nada na programação até as 4h30, então tem mais alguns minutinhos aí para enfim, conversar um pouco. E eu só queria fechar, resumindo, acho que então os 3 principais aprendizados que pelo menos ficaram para mim ouvindo as falas, e aí queria compartilhar esse resumo da minha cabeça com vocês, para ver se vocês levam isso com vocês também. Então, acho que as 3 principais coisas que a gente tira da conversa aqui de hoje são: a primeira, a gente tem, né, o surgimento de várias inovações democráticas, muitas vezes sofrem ameaças na América Latina ainda, em muitos países, mas a gente tem o principal desafio, talvez seria a coordenação entre esses diferentes mecanismos. Então, como que a gente vai fazer para que a gente consiga impulsionar o surgimento de novos mecanismos de participação, mas tendo sempre uma coordenação geral que faça com que eles conversem entre si, que a gente consiga ter uma orientação geral da participação social e que ela seja mais efetiva se ela vai andando em conjunto, né, se esses mecanismos vão andando em conjunto. A segunda coisa, acho que seria o compartilhamento das iniciativas, tanto o sucesso, mas os desafios que podem gerar aprendizados. Então, a gente tem a experiência do que o Brasil vem fazendo esse ano, que pode ser levado para outros países, pode ser levado para o nível, para o nível local também. A gente tem, então, o que as meninas trouxeram também, a experiência da Assuntos del Sur, como elas fazem esse compartilhamento das iniciativas que estão acontecendo, como a gente tem o registro que aconteceu para que isso possa ser levado para outros municípios. E a terceira coisa, a gente sempre pensar e ter em mente qual que é a necessidade que objetivo a gente quer atingir e como que a participação social pode ser efetiva para atingir esse objetivo. E aí a gente pensa qual é o mecanismo. Então, não chegar implementando um mecanismo de participação, mas chegar dialogando com um problema, implementando uma solução participativa. E aí a gente vai entender qual que é o mecanismo que se insere dentro de um sistema que vai conseguir resolver esse problema. Acho que são esses principais aprendizados que ficaram para mim. Assim, foi muita coisa, mas acho que os 3, se a gente for resumir de uma maneira, se resumindo essas 3 coisas para a gente levar. Queria agradecer demais a participação de vocês, agradecer vocês também, pedir desculpa que não teve esse momento de troca, que era o que a gente também queria proporcionar. Mas é isso, ficamos aqui para conversar e todo mundo vai falar em outros momentos também ao longo dos próximos 2, 3 dias, então vocês também podem acompanhar outras sessões. Obrigada, gente.